Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre empreendedorismo e oportunidades para você, empresário aqui no estado de Goiás, em especial aos meus amigos aqui de Aparecida de Goiânia, os nossos empreendedores e associados da ACIAG, que realmente tem agora a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os benefícios que temos através da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. E para falar sobre isso, nada melhor do que a nossa estrela desta manhã, Luciana Barros, superintendente da Sudeco. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Thiago, bom dia a todos que nos escutam. Para Sudeco estar presente aqui no estado de Goiás é uma grande honra. Agradecer ao convite de estar aqui nesse podcast tão importante para o desenvolvimento da nossa região. É isso aí, a Sudeco esses dias esteve aqui em Aparecida de Goiânia, através de uma caravana, mostrando as oportunidades para você, empresário. E você não teve a oportunidade de estar lá no dia? Agora você vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Antes eu quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão sempre aqui conosco, o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase, temos também Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e também Sempre Crédito Imobiliário. A sua empresa pode e deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar. Luciana, vamos conhecer um pouco mais você. O nosso interesse aqui é conhecer quem também está por trás de todo esse sucesso, de todo esse trabalho que a Sudeco vem desenvolvendo. Você é de onde, Luciana? Olha, eu nasci no Maranhão, no interior do Maranhão, numa cidade chamada Carolina, né? Tenho muito orgulho de ter nascido nesse estado, até porque eu aprendi, foi uma boa parte, né? Eu saí com 17 anos e eu tinha um sonho. Meu sonho era ser servidora pública. E aí me falavam que Brasília era uma cidade de oportunidades. E o que eu fiz? Eu vou me planejar para quando eu terminar meu ensino médio, né? Não tinha faculdade Sim. lá. Eu vou embarcar nesse ônibus e vou para Brasília. Então, assim, com muito orgulho que eu cheguei em Brasília, buscando as oportunidades, né? Fui menor aprendiz, desde os 14 anos eu trabalho, e pude alcançar aí o serviço público, né? Passei em alguns concursos públicos e escolhi a carreira voltada para o desenvolvimento regional. E veio só do Maranhão? Não, somos 5 filhos, né? Entre os quais já tinham são 3 irmãos, homens, né? São 2 mulheres e 3 homens. 3 homens já estavam aqui, os meus irmãos estavam em Brasília. E aí eu tive essa oportunidade de estar com eles, né? Minha mãe, viúva, muito cedo, muito jovem, ficou com 5 filhos pequenos para criar. E minha mãe sempre falava o seguinte: eu não tenho nada para deixar para vocês. O que vocês têm que pegar é o seguinte: estudem, né? Sim. Cresçam, sejam pessoas corretas, era isso. Então, era o nosso lema lá em casa é o seguinte: você tem que trabalhar, estudar e ir para a igreja. Mas tem que ser, né? E você optou pela sua graduação em Ciências Econômicas. Você optou depois de que passou no concurso ou quis realmente fazer e depois que veio a Sudeco? Então, como eu fui menor aprendiz de uma instituição financeira, que era um banco público, né, na cidade de interior, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ser bancária. Na realidade, eu deveria ser banqueira, mas... É vontade, né? Então, eu até passei nesse concurso do banco, né? Mas ele ficou sobre júdice, desse mesmo banco que eu trabalhei, ele ficou sobre júdice, então não podia ficar parada e fui fazendo concurso. Aí o pessoal chama concurseiro. Então, eu fui professora do governo do Distrito Federal em matemática, contrato temporário. Depois eu passei para o Ministério da Educação. Depois também eu passei para outros concursos, não assumi, mas fiz curso de formação do Detran DF. E aí eu assumi como analista, né, no governo federal, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Esse foi o meu trabalho. E aí eu falei, esse ministério, o que faz, né? Então me colocaram justamente aí para trabalhar com uma das ferramentas que faz o desenvolvimento regional acontecer na ponta.
E aí veio a Sudeco. E já está há quanto tempo lá? Eu estou desde a recriação da Sudeco. A Sudeco foi recriada, a lei complementar é de 2009, no entanto, o decreto que regulamentou ela é de 2011. Então, nós éramos uma secretaria vinculada ao Ministério da Integração, que era a Secretaria do Centro-Oeste, que passou a ser uma superintendência em 2011. Lá eu fiquei e estou até hoje. Ou seja, a minha relação com a Sudeco está desde a sua recriação, perfazendo aí 15 anos. Até para a gente explicar para o pessoal o que é a Sudeco, né? Porque vê o nome, sempre escuta, vai falar de fundos, mas é para a gente entender o que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, a Sudeco, pessoal, para quem não conhece, nós somos uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, cujo papel principal é trabalhar uma política pública para diminuir as desigualdades regionais. Quando a gente fala numa diminuição das desigualdades, a gente tem que olhar para um desenvolvimento não apenas econômico, um desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentável, é fazer também com que o governo federal interaja melhor com os estados, os municípios e, principalmente, com o setor produtivo, com a população, porque fazendo essas pontes, você consegue estruturar a política pública da forma mais eficaz e eficiente. Esse é o nosso papel. E é importante a gente destacar que, além do Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste também possuem essas superintendências, justamente porque no Sul e no Sudeste foram onde houveram o primeiro boom de industrialização no país, né? E essa parte um pouco mais do interior e a parte do Nordeste ficou um pouco aquém daquilo tudo que vinha acontecendo na região Sudeste. Isso. O Centro-Oeste ele foi beneficiado pela Constituição Federal, né? Quando veio a Constituição Federal, foi preciso olhar para regiões que não estavam desenvolvidas, regiões que tinham um bolsão de pobreza muito grande. E aí, como que você incentiva com que essas indústrias, com as pessoas, migrem para regiões ali que não têm um mínimo de estrutura possível? Ele criou uma dessas ferramentas, que foi o Fundo Constitucional de Financiamento da região Norte, da região Nordeste e da região Centro-Oeste, destinando percentuais do imposto de renda e do IPI para a Constituição como fonte de financiamento desse fundo. Então, assim, volta para cá. É um dinheiro que vai movimentando e que volta para essas regiões. Isso, para essas regiões. Aí ele precisava pensar, mas na mão de quem que eu vou colocar? Eu preciso criar alguém com um olhar que tem uma política, um plano regional de desenvolvimento para os estados, aí cada região, no nosso aqui é Centro-Oeste, para os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, criou a Superintendência de Desenvolvimento Regional, vinculada ao Ministério da Integração, e a gente faz essa interlocução. E ele falou assim, para você fazer essa política, eu vou te dar alguns instrumentos. E aí ele deu os instrumentos, um fundo, que é o Fundo Constitucional, que é o FCO, que a maioria das pessoas já conhecem muito, né, amplamente divulgado, porque ele é desde 88, está aí. Deu o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é um fundo mais estruturante para obras de infraestrutura, né? São operações com volume de recurso maior. E deu também os convênios e outros acordos que a Sudeco pode fazer, que está começando agora. Então, eu digo que a Sudeco é uma jovem adolescente. E é bom. E você precisa cada vez mais. Eu estava até conversando com a Luciana, ainda mais agora através dessa reforma tributária que vai chegar, que é bem provável que ao fim dos incentivos dos estados, dos municípios, esse suporte que a Sudeco dá para os empresários fará total diferença, né? Isso. O que acontece? O Estado, hoje, ele não pode prover tudo para a população. A necessidade é muito grande que os empresários, a gente sabe da força e do potencial que os empresários têm, poder de transformar as regiões. Mas, para isso, também a gente tem que dar os incentivos corretos. E os incentivos corretos é você olhar para esse fundo, né? Ter linhas que conversem com as atividades produtivas das regiões.
Essas linhas, elas precisam de quê? Primeira coisa, qual que é a taxa de juros? Quando você vai pegar o crédito, eu quero saber... Primeira coisa, qual é a taxa? Você vai me emprestar, mas qual é a taxa? Outra coisa, mas qual é o prazo? Quanto tempo eu vou pagar, né? Você me dá uma carência, tá? Eu financio o quê? Investimento, eu financio o custeio, eu financio o capital de giro, eu compro aquela máquina, aquele equipamento, eu inicio, eu modernizo, eu amplio. Então, isso é feito por meio de uma governança que a SUDECO tem, que conversa com todos esses entes. Eu tenho representantes na minha governança, que eu falo minha ponta da SUDECO, que é o CONDEL SUDECO, em que eu tenho assento governadores de estados, em que eu tenho representantes do setor produtivo, federações, associações, eu tenho instituição financeira, né, administradora desse recurso, eu tenho ministérios, né, então eu tenho um Ministério da Agricultura e Pecuária, por exemplo, o MAPA, falando lá da pasta do agro. Como é que eu crio a metade, mais da metade dos nossos recursos vai para o agro, que eu não escuto uma pauta, né, um ministério que trabalha somente com isso. Não entende aquilo que está acontecendo. É. Né? Então, é importante, esse é o papel que a SUDECO tem feito e tem trabalhado. Então, é pegar potencialidades locais, os empresários que desejam investir, né, e dar o auxílio necessário. E esse fundo é só para o público privado? Isso. A gente trabalha também com PPPs, mas a parte pública não é financiada, só a parte privada de uma PPP ou empresas públicas que tenham receitas próprias, ela é beneficiada. Por exemplo, eu não lembro o nome, aqui é Saneago, né? Sim. É Saneago. Por exemplo, a Saneago, ela pode pegar recursos do Fundo Constitucional. Por quê? Porque ela tem uma receita própria, né? E aí ela pode dar em garantia esse recebimento futuro. E a gente vendo todas essas possibilidades, até para entender, é a SUDECO que tem o dinheiro? É ela que empresta o dinheiro? Como que faz assim para o empresário que ainda não sabe muito bem como que são os trâmites? Pessoal, como são milhares de pessoas e várias operações que a gente tem feito anualmente, a estrutura da SUDECO ela não suporta. A análise de viabilidade econômica e financeira do projeto não é realizada pela SUDECO. A SUDECO ela é gestora do recurso, então toda a política ela é construída pela SUDECO. Como é que você vai receber, o que financia, discutimos taxas de juros, prazo de pagamento de carência, possíveis criações de linha e possíveis parceiros repassadores. Por exemplo, antes a gente tinha um único banco que repassava o nosso recurso. Hoje a gente tem mais de 7 instituições financeiras em que o tomador pode escolher. Então, sobre a ótica de repassar e analisar o crédito, como a SUDECO paga para o banco, assume o risco da operação, quem analisa o crédito é a instituição financeira escolhida pelo tomador, pelo investidor. E é justamente por essa confiabilidade que a SUDECO tem que os juros conseguem ser bem reduzidos. Quando você trata de dar condições para que haja os investimentos necessários, a gente tem que observar também o outro lado. Você empreender não é fácil. Então, você tem um custo do que é empreender. Você tem um custo de sua despesa fixa, né? Você tem o risco econômico, o risco político, né? O risco da sua atividade se dá muito bem ou não. Mas para que a pessoa, eu digo assim, que tenha coragem de empreender, tome, visionário, né? Tem que ser o visionário também, e veja que é possível, que é o momento de você pegar esse crédito, a gente também não pode dizer que é dar um crédito, mas não dar as condições favoráveis para que ele cresça e que ele pague com o tempo necessário. Ou seja, quando a gente fala de dar a carência, é porque ele vai pegar o crédito, ele vai fazer aquele investimento naquele momento, ele vai ter que ter um tempo para retorno de receita para que ele comece a pagar. Por isso que o FCO hoje
é uma fonte de financiamento muito procurada, porque são linhas que chegam a depender, né, obras de infraestrutura, elas chegam a 20 anos, né, para pagamento, né? Mas a média ali é 12 anos. Lógico, tudo isso tem que estar dentro, eu falo assim, tem que ter um projeto, tem que ter um programa, né? E um dos parceiros em que faz um projeto, uma análise, aí tem a Capag, né, toda aí dentro do projeto, é o Sebrae, principalmente para os tomadores de menor porte. Médias e grandes empresas que já entendem sobre o seu fluxo de caixa, que tem pessoas, analistas, que entendem disso, de pegar o crédito, de como pagar, eles talvez não tenham a mesma necessidade que o pequenininho precisa sentar com ele, porque às vezes o pequeno chega e fala assim, não, meu problema é crédito. Mas na hora em que um analista vai sentar e fala, olha, não é o melhor momento de pegar o crédito. Primeiro você tem que consertar a sua casa, né? Primeiro você tem que consertar a sua casa para você receber o crédito, né? Então, essa parceria com o Sebrae é que a gente tem ganhado bastante, tem levado para as nossas caravanas e tem sido um sucesso, porque eu falo que crédito é a mesma coisa de você tomar o remédio. Se a dose não for a correta, ela pode te levar a óbito, né? Então, assim, então, o remédio tomado da forma correta, ele vai sanar aí a sua enfermidade. É a mesma coisa do crédito. É o momento correto e o volume suficiente. Assim, até só em termos de comparação, hoje mesmo eu vi um economista falando que o principal problema das pessoas foi o cartão de crédito, porque realmente era um dinheiro que você tinha acesso antes de pagar e não tinha condições depois e acabava se complicando. E às vezes nós temos que tomar esse cuidado também em relação ao crédito, porque é para te dar um subsídio, é para te fortalecer, é para te preparar, te dar mais competitividade, mas também, se não pagar, se não vier, realmente vai ser o fim da empresa. E quando você fala, é tão importante falar também sobre essa parceria com o Sebrae, porque às vezes a gente vê falar do FCO, pensa que é só para grande. Não é não, então? Não, 70% hoje dos nossos recursos são em tomadores de menor porte. Aí quando fala, Luciano, o que é tomador de menor porte? Para a gente, aquele que fatura até 16 milhões ano é um faturamento, a gente considera como tomador de menor porte. É lógico que até isso a gente tem as subdivisões internamente, porque a gente tem o MEI, né? A gente tem o EI, a gente tem a agricultura familiar aí, que são os pequenininhos mesmo, mas tudo isso a gente tem um olhar. Então, considerando toda essa colocação que eu fiz, 70% do nosso volume de recurso anual, então estou falando de mais de 14 bilhões anuais, eles são para tomadores de menor porte. E é bem mais competitivo mesmo, juro, do que o do mercado? Sim, hoje, Thiago, um dos nossos parceiros, para você ter ideia, que quer estar conosco na hora de compor fontes de financiamento no projeto, é o próprio BNDES. Por quê? Porque as condições dadas pelo Fundo Constitucional são condições muito boas. Nós temos opções de juros pré-fixado e pós-fixado. Quando pergunta assim, qual a taxa de juros, né? Depende. Aí a gente fala depende por quê? Quanto menor o porte do tomador e uma localização privilegiada, você tem condições diferenciadas. Eu não posso te dar o mesmo juro se você está num grande centro, né? O fundo ele foi criado justamente para levar oportunidades também para regiões com a economia mais estagnadas. E eu tenho que chegar e dar uma taxa de juros melhor. Mas, assim, empresarial, os juros é 1. Se é investimento, os juros é mais baixo. Se é capital de giros, os juros é mais alto. Se é investimento e capital de giros juntos, taxa de juros ela é a do investimento que se torna mais baixo. Agricultor familiar, não existe igual. Agricultor familiar que está enquadrado e tem uma CAF, que é o Cadastro de Agricultor Familiar, tipo B, hoje nós temos a menor
taxa é de 0,5% ao ano. Ano? Ao ano. Eu não estou falando de mês, é ao ano. Olha. E olha a diferença quando a gente fala do Fundo Constitucional. Bom, nós te emprestamos o dinheiro. Se você pagar em dia, eu estou te dando um desconto de 25%. Ou seja, você pegou 10 e me retorna 7.500. Olha. Nesse exemplo aqui dado, com uma taxa de 0,5% ao ano. Esse é o crédito mais subsidiado que a gente tem. Não tem a necessidade de ter a garantia. A garantia é o fundo que dá a garantia, porque a gente precisa impulsionar a agricultura familiar nesse país, né? E é muito bom isso, justamente por ter esse olhar social também, né? E até, seja uma grande empresa também, quando há esse investimento em grandes empresas, também há um olhar social do governo federal em tudo isso. E há muita inadimplência nesses segmentos? Não, a inadimplência, a gente pensa assim, né? Quanto mais simples as pessoas são muito honestas. É o contrário, não é? É o contrário. Elas querem dignidade. Elas não querem estar associado a dinheiro dado. Elas querem pegar, transformar a sua atividade, ficam super felizes, elas pagam certinho e elas querem pegar o crédito novamente. Ela falou, olha, eu vou pegar agora, eu vou comprar aquele motor para o meu barquinho, que é o pescador ali. Depois que terminar, eu quero comprar um barquinho novo e por aí vai. Né? Então, o que as pessoas querem, eles falam muito, o que eu tenho, ela fala assim, dona, é o meu nome, então eu estou pegando e eu vou pagar certinho, para quando eu terminar eu pegar novamente. Esse é o depoimento que a gente tem tido das pessoas. E a gente sabe que o brasileiro é assim mesmo, né? A gente vê que isso nos orgulha realmente de pensar um empreendedor desde o início e ter esse pensamento. E lembrando, através do projeto pode distinguir investimentos fixos, capital de giro, até para inovação também. Há um grupo em relação a esse tipo de financiamento. Como acontece, gente? Nós temos um orçamento anual, aí nesse orçamento a gente divide o que vem para o rural e o que vem, quando a gente fala em empresarial, são operações não rurais. Aí para o empresarial, cada setor desse, a gente tem linhas. Eu tenho linha para comércio, para serviços, para indústria, para infraestrutura, para ciência, tecnologia e inovação. A gente tem uma linha que foi criada recente, quando a gente fala recente, foi 2023, que é um grande case de sucesso, que é o FCO Mulheres Empreendedoras, né? Que legal. Para impulsionar o empreendedorismo feminino. A gente sabe que muitas mulheres trabalham aí numa atividade em casa, às vezes a atividade... eles nem têm um registro, né? Então, assim, quase na informalidade mesmo. Então, essa informalidade, então, a gente incentiva. Criamos também uma linha voltada, e nosso último Condel não tem nem um mês, isso é uma novidade, olhando para o jovem empreendedor, aquele que tem até 29 anos, tem as mesmas condições que a gente está dando para as mulheres empreendedoras para essa linha. Olhando também por outro lado, a gente sabe do uso consciente da água, a gente sabe dos nossos biomas aqui no Centro-Oeste, tanto Pantanal quanto Cerrado. Criamos uma linha exclusiva para irrigação. Aquela época que a gente viu uma estiagem queimada aqui no Cerrado, vários municípios, atividades sendo perdidas, nós criamos uma linha emergencial, que é o FCO Pantanal e Cerrado, né? Então, o olhar e a rapidez com que a gente tem feito relacionada à governança, ela é importante, porque a gente sabe que, por mais que a gente esteja no setor público, a gente lida com o setor produtivo, a gente lida com os empresários, financiamentos, e as decisões elas precisam ser tomadas de forma rápida, porque senão elas perdem seu efeito. Porque a gente até pensa, no setor público ser mais burocrático, tem que pedir uma licença para alguém, tal. E como que toma essas decisões, a SUDECO, para trazer fatores tão importantes e tão pontuais?
Então, como eu te falei, a gente tem um Condel Sudeco que se reúne a cada 3 meses, né? É a nossa reunião ordinária, mas extraordinariamente ele pode se reunir à medida que for necessário, em que a pauta merecer a urgência, né? Então, nesse aspecto, a gente tem feito as reuniões ordinárias e extraordinariamente quando casos assim bem pontuais que eu te falei, como fazer uma linha voltada para essa queimada que teve, né, e estiagem por longos períodos. O leite também, nós criamos uma linha voltada, que é o FCO Leite. A gente sabe que a atividade está sendo muito impactada, né, mas nós escutamos as secretarias dos estados. A maioria dessas linhas é vendo como que está o setor, né? O Estado, essa conversa próxima que a gente tem tido com cada Estado, observando o que está acontecendo e modulando esse fundo, é que tem sido o grande sucesso desse fundo, né? Ele tem sido bastante eficaz e eficiente. E hoje esse fundo, qual que é o valor que nós temos aí? Vou até antes de perguntar o valor geral, eu queria até para entender, para o pessoal compreender a diferença entre o FCO e o Fundo de Desenvolvimento. Vamos colocar que um é atacado e o outro é varejo. Esse é o exemplo que eu daria. Mas, assim, o FCO ele tem uma missão que mais de 50% dos recursos do fundo tem que ser para os pequenos. E hoje eu te falei, 70% está no pequeno. Atende médias e grandes empresas? Sim. Só que o cobertor ele é curto, existe uma quantidade enorme de pessoas querendo esse recurso do Fundo Constitucional. E aí veio um fundo pensando, olha, eu preciso olhar também para as médias e grandes empresas, operações estruturantes, operações que tenham um grande impacto de desenvolvimento regional. Criou-se o Fundo de Desenvolvimento. Então, lá no FCO eu tenho um teto, que é 20 milhões. E no FD eu tenho um piso. As operações têm que nascer a partir de 20 milhões. Então, eles se complementam. Sim, perfeito. É como se fosse uma complementação mesmo do FCO. Isso. É uma nova etapa, né? A empresa vem crescendo, vem para essa nova etapa. E tem algum exemplo desse fundo que já está sendo desenvolvido aqui em Goiás? Já está havendo investimento aqui no estado de Goiás? Desde a criação do Fundo de Desenvolvimento, que foi em 2013, então ele é um fundo muito jovem, né? O estado que mais foi beneficiado com recurso do Fundo de Desenvolvimento foi o estado de Goiás. Aqui no estado de Goiás, nós temos alguns casos, sim, importantes de sucesso. Nós temos rodovia financiada, a Eco Rodovias foi financiada com o recurso do Fundo de Desenvolvimento. Nós temos a fábrica da Mitsubishi em Catalão financiada. Nós temos um dos hotéis do grupo Rio Quente Resorts ali também financiado com esse recurso. A Estemac Grupo Geradores em Tubiara foi financiada com recurso. Então, assim, recentemente, né, e aí eu digo recentemente porque semana passada nós estávamos inaugurando a maior usina solar fotovoltaica da região centro-oeste, que são quase 740 mil painéis solares. É muita coisa. Correspondendo aí a uma geração que pode, né, abastecer uma cidade de 360 mil habitantes, né, na Vila Propício, aqui no estado de Goiás, foi com recurso do Fundo de Desenvolvimento. Mais de 50%, aí dá quase 60%, foi com recurso do Fundo de Desenvolvimento. E é tão importante esses números que você passa para a gente, só para a gente ver. Eu acredito que se brincar só Goiânia e Aparecida é maior do que esse número. Eu acredito que a Anápolis ainda não chega a esse número, que é esse parque solar, que você disse, são formado por 7 usinas ali, veio trazendo essa novidade, estruturando realmente a potencialidade para o estado de Goiás. A gente vê justamente essas situações que o crescimento e tem um valor que tem ali destinado para esses fundos que a Sudeco organiza? Então, do Fundo Constitucional, nós temos um orçamento anual de 14 bilhões e 600 milhões. Ano, né?
Já no Fundo de Desenvolvimento, é uma outra forma de colocação desses recursos, é via Orçamento Geral da União, mas o que tem ocorrido é que a gente tem tido os parceiros multilaterais, então, acordos com o Banco dos BRICS, NDB, Agência Francesa, Banco Mundial, BID, eles têm aportado recursos dentro do Fundo de Desenvolvimento, cada um deles, por um segmento aí de 4 anos. Eles estão fazendo ainda, eu diria assim, eles ainda estão vendo qual a necessidade e o tamanho que a região precisa, de fato, para colocar os recursos, mas estão colocando aportes nesse fundo. Hoje o orçamento do Fundo de Desenvolvimento está na ordem mais ou menos de R$1 bilhão, né? Financiamos também, é importante dizer que a ferrovia, são 734 quilômetros de ferrovia em Mato Grosso, não foi em Goiás, mas foi financiada com recurso do Fundo de Desenvolvimento, o que vai representar uma diferença muito grande em termos de logística, tá, aqui para o Centro-Oeste. Com certeza, a gente vê a necessidade, né? E justamente chega a Sudeco oferecendo todo esse suporte, não só para a classe empresarial, mas também para todo esse eixo estruturante que precisa desse desenvolvimento na região Centro-Oeste. E você veio trazendo também essa novidade que é a caravana. Qual que é a finalidade da caravana? A caravana, pessoal, imaginem só, todo mundo fala assim, o Ministério, é a Sudeco, esse pessoal fica lá em Brasília, no ar-condicionado, sentado, formulando política pública, cadê o povo? E o povo aqui precisando de ter condições. A caravana, ela surgiu justamente para desmistificar que quem pega esse crédito é o grande, para desmistificar também que o pessoal só fica lá em Brasília, não olha para a realidade, necessidade da população. Então, a gente sai daquele escritório, montamos aí um dia um mutirão, né? E vamos atender quem realmente está precisando pequeno. Às vezes as pessoas têm medo de entrar numa instituição financeira. Hoje as instituições financeiras têm cada vez mais atendimento. Não é pessoal, é por meio de máquina, é por meio de tecnologia. Não tem essa interlocução. Então você tem estandes ali que você sai, você conversa com o gerente local, né, com os assessores de cada banco ali, estão te olhando, estão te escutando e estão buscando soluções para o seu caso. Associado a isso, temos palestras, temos cursos, a gente fala de empreendedorismo, então o Sebrae está falando de um crédito consciente, então você ali verifica no local assinaturas, pessoas que estão pegando aquele crédito e depoimento dessas pessoas, se foi difícil, como é que foi, né? Porque as pessoas não acreditam. E você vê ali que o empreendimento X, eu não sabia que ele tinha pegado o recurso com o fundo constitucional. Achei que ele estava lá utilizando o dinheiro do caixa dele. Então ele dá aquele depoimento e as pessoas se veem, né? E podem e diz assim, essa é a oportunidade que eu preciso para realizar o meu sonho. E, ao mesmo tempo, existe uma troca de experiência muito boa, que é o contato humano. É você entender a realidade local, porque a gente sai com a bagagem cheia, voltando para casa e dizendo o seguinte, olha, essa ferramenta ela está funcionando, mas poderia melhorar, ou ela não funciona, temos que rever, e aí a gente traz o nosso dever de casa. E é tão importante você falar sobre esse atendimento personalizado para conhecer cada caso a caso, porque a gente vê realmente quando você procura um banco, um empresário já vai naquela situação ali. Não é o banco que se enquadra a necessidade do empresário. O empresário que tem que se enquadrar à necessidade ali do banco. Então, pelo que eu vejo, não. Aqui há essa possibilidade dessa conversa, de buscar aquilo que seja melhor e mais atrativo para o empresário. Isso, ele vai poder ir na instituição financeira em que ele acha que tem a ver com a atividade dele, ou que atendeu ele melhor, ou que deu o checklist de documentos que se adequam,
né? Então, ele vai exigir a documentação, óbvio que a gente vai pegar um financiamento. Então, para pegar o financiamento, eu preciso entender da sua empresa. Eu preciso entender se você pode pagar uma prestação e qual é o valor daquela prestação que é suportada dentro do seu orçamento, dentro da sua contabilidade. Eu preciso de garantia. Eu falo, o banco está olhando para você e está dizendo, olha, é necessário dar uma garantia. Que tipo de garantia a gente pode estruturar? Talvez a própria máquina e o equipamento que você está pegando, ele pode entrar como garantia. Ou aqui a gente pode entrar com um fundo garantidor. Então, cada caso, pessoal, é um caso. E é o momento de você chegar e ter essa conversa, essa possibilidade em várias instituições. Naquele momento, a gente faz aquela concorrência muito boa para quem quer investir, porque as pessoas começam a brigar por você que é investidor, por você que quer empresário, eles querem chamar você para ficar ali naquela instituição. Não, e é bom até para a gente mostrar, porque como você disse, vem uma grande empresa ali de sucesso, está reinvestindo dentro da empresa, quase ninguém reinveste do próprio bolso. A maioria das grandes empresas que nós conhecemos busca oportunidades através de soluções como o FCO, o FDCO também, não é? Isso. Então, assim, quando a gente olha que hoje a geração de emprego ela está muito focada nas micro e pequenas empresas, elas que giram a economia local. O que faz impulsionar uma empresa? É crédito. Não tem como. Chega um momento que a empresa precisa expandir, precisa se modernizar, e às vezes não tem a necessidade, não tem a condição necessária, que é o dinheiro em caixa. Para isso ela coloca o crédito, ela precisa desse crédito. Mais um crédito que eu falo, torno a falar e frisar, que dê o tempo de maturação necessária para que ele consiga pagar, para que aquela prestação caiba no bolso dele e aí a pessoa não se torne inadimplente. O que a gente quer é que você, tomador, que você, investidor, se torne inadimplente. O que a gente quer é que você transforme a sua empresa, que você inicie como pequeno, mas que você se torne uma média e uma grande empresa aí, que aí, quando você é média e grande empresa, você já tem um fluxo de caixa que você se sustenta, né? Que você faz alguns investimentos sem a necessidade de tomar crédito. E aí se concentra esse crédito nas mãos dos pequenos. Mas o Fundo de Desenvolvimento também vem para impulsionar aí médias e grandes empresas que estão começando ou modernizando ou ampliando aí suas plantas. Principalmente o setor industrial também eles procuram muito. Luciane, como é que foi a caravana aqui em Aparecida de Goiânia? A caravana aqui em Aparecida de Goiânia foi um sucesso. Nós estávamos bem num local propício, porque tínhamos a Casa do Empreendedor ali do lado. Então, as pessoas que estavam ali pedindo informações, elas estavam tendo, naquele momento, não apenas a informação, mas todas as condições necessárias que ela precisava para ser o próximo investidor com esse recurso do FCO. Ou seja, estávamos lá com todo o ambiente favorável para que saia de lá já assinando, pegando seu crédito. Nós fizemos a assinatura de vários contratos. A gente sabe que a caravana, por ser um dia, mas é uma semente que plantamos. Então, no próximo ano, a gente vai ver a diferença que foi feita na cidade. O que isso trouxe? A informação, gente, quando você não tem a informação, o desconhecimento, ele é péssimo. Por isso, quando a gente sabe da informação, eu estava na caravana, foi-me dito isso, gerente, eu quero esse crédito, e aí a pessoa já começa. Às vezes não é naquele momento em que nós estivemos aqui em Aparecida. Isso vai acontecer meses depois, mas vai acontecer. Então, eu digo que a caravana aqui em Aparecida é transformador
para as pequenas empresas. E aí precisa a gente desmistificar e auxiliar, assim como o governo federal vem fazendo, vem dialogando com todos esses entes. E eu até falo que é importante também, como estava a Casa do Empreendedor, até a própria SEAG, as associações, as entidades também, fazendo parceria tudo deste cenário, desse ecossistema em favor do desenvolvimento, né, Luciana? A gente tem que pensar o seguinte, se coloque no lugar do empresário. Para ele fica com medo de pegar o crédito, mas a gente precisa calçar, a gente precisa chegar, pegar na mão dele e falar, olha, é possível, você tem esse limite X, um projeto bem estruturado, você vai conseguir melhorar, impulsionar ou iniciar, porque as pessoas também, as pessoas estão na informalidade, têm um sonho, né? Não querem ficar na informalidade o tempo todo. Então, é o momento de iniciar, de me formalizar, porque as pessoas ficam com medo. Olha, eu vou ter despesas fixas, né? Eu vou ter um aluguel, nem sempre é uma sede própria, ou eu vou ter um aluguel, ou vou ter que comprar, eu já estou pagando aí no terreno, eu tenho que fazer a edificação da minha empresa, e tudo isso o fundo financia, né? Ele não financia a compra do terreno, mas a edificação, a construção civil, todas as máquinas e equipamentos necessários, até o capital de giro, é possível financiar. No agro, a gente fala que da porteira para dentro também se financia. Então, raras as exceções em que o fundo não financia alguma coisa, mas o restante, e eu julgo a dizer, e ao longo desses 34 anos de criação do Fundo Constitucional, foram injetados na região centro-oeste mais de 160 bilhões. Olha só. Quando a gente coloca 160 bilhões, gente, a gente coloca que foi um volume de recursos 3 vezes maior em termos de investimento, porque teve um investimento próprio desse tomador também. Então, 160 bi, o que hoje proporcionou para que o Centro-Oeste esteja na condição hoje de concorrência em alguns setores em que ele está. A gente sabe que precisa evoluir, a gente sabe que existem regiões ainda muito pobres no Centro-Oeste, regiões prioritárias, em que a gente tem que ter esse olhar de desenvolvimento, de dar as condições necessárias. A gente não é uma região e não queremos ficar apenas com uma região de commodities, né? Precisa mudar isso, A né? gente precisa transformar, agregar valor ao produto. Por isso que eu acho que a SEAG aqui é de extrema importância com esse olhar, essa interlocução de vocês falarem, olha, existe um fundo ali, vamos atrair, que tipo de investimento você está querendo? É interessante para o Estado? O que o Estado hoje está precisando? Quais são as maiores necessidades aqui da nossa região, desse município, desse conglomerado aqui de municípios, né? Impulsionando o desenvolvimento local. Porque, gente, o crédito para o empreendedor, para o tomador, o governo ganha. Olha quanto que ele vai poder empregar, os impostos que ali vão ficar. Nossa. E se estabelecer. Então, assim, é uma cadeia que a gente não consegue nem mensurar em termos de transformação. E a gente, até para a gente mostrar que a Aparecida deu uma revolucionada a partir da industrialização, principalmente, e veio outros segmentos, veio a área de transporte, o serviço por estar perto da capital, mas a Aparecida de 20 anos para cá é outra cidade. E você consegue, desde que você começou lá na Sudeco, consegue ter esse olhar sobre o Centro-Oeste? Houve essa mudança realmente? Hoje o cenário é outro? O cenário é totalmente outro. Então, assim, a gente que é economista, a gente mostra com números, né? Com evoluções, com gráficos. Quando, numa crise que nós tivemos há pouco tempo, e aí você fala, uma pandemia. Sim. Onde que nós tínhamos pleno emprego? Tu imagina, eu chegava e falava assim, para um colega meu, como que está aí? Eu falo assim, colega, porque a gente faz colega ao longo do tempo, então estava à frente de algumas secretarias e ele falava assim, olha, aqui eu estou precisando de mão de obra, aqui eu tenho um pleno emprego, pós-pandemia, né? Por quê?
porque é uma região que está crescendo. E quando você coloca números, os maiores números impulsionados nos últimos 5 anos da nossa região, nós tivemos uma crise mundial em 2016, nós tivemos ali que sobrava crédito em 2016. Sobrou crédito, tanto no Fundo Constitucional quanto no desenvolvimento. É porque eu até ouvi falar assim, não conseguia ali, o agro ia lá e buscava. Hoje, você vê o setor, o agronegócio já pulsante, né? Você tem um plano safra que você injeta, o governo federal injeta mais de R$500 bilhão, é mais ou menos isso o orçamento do plano safra, mas é preciso olhar, aí veio o governo olhando o seguinte, eu preciso pensar na indústria. Não adianta eu ser o maior produtor de grãos se eu não tenho como industrializar, se eu não tenho como agregar valor. Aí veio a ANIB, a Nova Indústria Brasil. Com isso, a gente começa a olhar para as indústrias e o que as indústrias precisam, né? Conhecendo a indústria. Eu tive num projeto da CNI, Conhecendo a Indústria, no estado de Mato Grosso. Nós visitamos a 2 indústrias locais e lá das maiores reclamações era o seguinte: apagão de energia. Né? Então, eu vou impulsionar aí, vou fazer uma atração de investimento. Vem para o meu estado, porque existe essa concorrência, né? Sim. Não, vou para Mato Grosso, vou para Goiás, vou para Mato Grosso do Sul, não, vem para o Distrito Federal. Então, aí as empresas começam a ver o que eu tenho para oferecer, o que o Estado tem para oferecer. Uma das coisas que elas buscam é que a mão de obra, né? Se eu vou ter a mão de obra suficiente para a atividade a ser desenvolvida. O outro ponto é a questão da energia e a questão de que tipo de subsídios e se tem realmente fontes de financiamentos adequadas para que aconteça o investimento necessário. Então, você criando todo esse ambiente, você faz a atração de investimentos. E isso, a gente vê o impulsionamento do Centro-Oeste. Você vê naturalmente as mudanças que acontecem em micro e macro regiões. Então, em cidades médias que estão sendo impulsionadas. Você vê que eu acabei de sair da caravana Senador Canedo. Quantos anos tem? 37 anos. Só. É uma jovem cidade, mas aí você vê a diferença de quem nasceu lá, né? Ou pessoas que foram para lá no início da criação e o poder de transformação, assim como a Aparecida. Que você olha aqui para Aparecida e você fala, olha, Aparecida hoje tem 11 distritos, criando mais 2, não é isso? Sim, isso. Distritos industriais. Excelente ambiente para se viver. Empregos, né, pagando aí o suficiente que as pessoas não querem estar como na capital. Elas querem estarem instaladas aqui em Aparecida. Você quer uma cidade dormitório. Né? O pessoal trabalhava em Goiânia e voltava para dormir. Agora inverte. Isso. Eu, por exemplo, moro em Goiânia, mas venho trabalhar em Aparecida. E tem muitas pessoas que eu conheço que fazem esse mesmo trajeto. Isso é a transformação. Isso é a transformação que está acontecendo na nossa região. Do mesmo jeito, a gente vê esse polo logístico aqui. Hidrolândia também é outra cidade. A gente vê Anápolis ali, o seu polo farmacêutico. A gente vê em Anápolis também outras indústrias acontecendo, indústria de defesa ali em Anápolis. E, estrategicamente, um corredor logístico. Demais, né? Eu acredito que seja um dos principais pontos corredores do Brasil, é justamente Goiânia, Aparecida, Goiânia, Anápolis, Brasília, né? Isso. É referência nacional. E o pessoal que gostou dessa conversa, Luciana, achou interessante, eu quero conversar com a Sudeco. Mas como é que faz para conversar com a Sudeco, para ter acesso a esses benefícios, aos fundos? Tá. Pessoal, primeiro, eu acho que vale a pena entrar na página da Sudeco. A Sudeco oferece tantas coisas importantes para os municípios, para os estados, né? E para o setor produtivo, para os investidores. Entrem na nossa página, busquem, tem todas as informações lá, Fundo Constitucional, Fundo de Desenvolvimento, como acessar, carta consulta. Temos também uma ouvidoria específica de atendimento.
Temos atendimento presencial, ficamos lá em Brasília. Em breve a gente quer montar os nossos escritórios regionais para estar mais perto da população, criando escritórios em cada capital, tá? Das ideias é colocar aqui em Goiânia, já temos até um espaço, um acordo de cooperação com o MAPA, né? Superintendência Regional do MAPA nos cedeu um local. E, assim, eu acho que todos os canais possíveis, nossa rede social está à disposição, os nossos contatos estão lá. Fiquem à vontade para também ir na nossa sede, tomar um cafezinho. Temos o maior prazer em atender, né? Para acessar esses recursos, como nós colocamos aqui, nós temos instituições financeiras repassadoras. A depender do estado, tem instituições financeiras diferentes. Nós temos o Banco do Brasil, nós temos o Sicob, nós temos o Sicredi, nós temos Cressol, nós temos BRB, nós temos Goiás Fomento, nós temos tantas instituições que possa atender, e tudo isso está lá na nossa página, né? Então, assim, tem os guias, né? Quero saber um pouco mais dentro do FCO, www.sudeco.gov.br, né? FCO, nós temos uma programação anual com todas as linhas de financiamento, todos os detalhes, todos os limites ali de financiamento, taxa de juros, a transparência é superativa. Mas se você quiser um atendimento individualizado, também assim a gente faz entrando em contato lá com a Sudeco. E com essas empresas, essas instituições financeiras que você diz, que esses bancos, tudo, não tem um juros padrão, não. Pode ser negociado cada um com cada um. Pode procurar melhores condições. Isso. Os juros, ele é estabelecido pela nossa programação, né? No rural é ciência e tecnologia também, um incentivo é grande, é outra taxa de juros. Quando a gente fala de um FCO verde, de ambientes aí para você ter um ecossistema voltado para um cuidado, recomposição de matas ciliares, né, essas coisas, também o incentivo é outro, mas está lá de forma clara dentro da nossa programação. As condições a gente não consegue mexer. Agora, o prazo de pagamento e de carência é de acordo com o projeto. Tem projetos que se pagam mais rápidos e tem projetos que necessitem de tempos mais distantes. Isso vai ser o olhar do teu projeto com a tua instituição financeira é que vai chegar no prazo máximo de pagamento e de carência. Aqui a gente conheceu todo esse trabalho da Sudeco, através da superintendência, até para a gente mostrar realmente as oportunidades que você, empresário, tem através dos fundos. A Luciana trouxe tudo isso, mas a gente gosta também de conhecer um pouco o nosso entrevistado, viu, Luciana? Sabemos que você veio do Maranhão, tem toda a sua carreira aí na área pública, em especial lá junto à Sudeco, conhece muito bem tudo isso que você está falando, tá em loco visitando os municípios, mas a gente gosta de conhecer quem está conosco, até para mostrar o exemplo da pessoa que está nesse sucesso, é uma superintendente, mas tem uma pessoa realmente por trás que faz tudo isso acontecer. Ô Luciana, tem algum hobby que você ainda tem tempo para fazer? Até eu falo ter tempo, porque eu sei que você viaja muito também. Gente, olha só, vamos falar lá atrás, né? Eu gostava muito, na época que eu era mais jovem, eu jogava vôlei. Eu não tenho tamanho, né? Eu meço 1,62. Mas se tinha uma coisa que eu tinha, era uma bola de vôlei, sempre comigo, né? E eu jogava muito vôlei, né? Então, na escola, eu estava sempre chamando o pessoal, vamos jogar vôlei, era fominha por isso. Até fiz escolinha de vôlei. Depois, eu gosto de dançar. Já me matriculei, né, em aula de dança, isso recente, né? Eu voltei recente, depois eu tive que parar porque eu já não tinha tempo, né? Iniciei aos sábados uma aula de dança, aí eu tive que parar porque agora eu estou fazendo mestrado em gestão pública, né? E aí as minhas aulas acontecem sexta, tarde e noite e sábado o dia inteiro. Bom, o outro hobby, eu gosto também de cozinhar. O que você faz de bom? Eu sou curiosa na cozinha. Tudo que é gostoso eu começo a perguntar, como é que você fez isso, né? Aí eu começo a multiplicar.
Mas assim, eu gosto de comida muito caseira, muito saborosa. Eu acho que a comida ela não tem que ser, tem o seu requinte, mas o mais prazeroso é você fazer aquilo que você gosta e com muito amor. Eu acho que você passa isso. A comida abraça, a comida é o aconchego, né? Quando é desse jeito. A gente sempre pergunta de time de futebol. Não sei se você torce para alguém, mas se torcer, para qual que é o seu time favorito? Então, gente, eu já fui de tudo um pouco aqui, mas assim, minhas filhas são vascaínas, né? E às vezes eu torço pro Vasco, né? Às vezes. Mas eu sou muito assim, e gosto muito de acompanhar a nossa seleção brasileira. A gente está prestes aí à nossa Copa do Mundo. Espero que a gente venha com o título, com a taça dessa vez, né? Mas é isso, acho que todo brasileiro sonha isso, é torcer pelo seu país. A gente tá rezando, tá passando da hora, tá 24 anos, tá na hora de ganhar mais uma vez. A gente aproveitou, mas as minhas crianças lá não conhecem o Brasil campeão, tá na hora já. E alguma sugestão de algum filme, de algum livro ou alguma viagem que você possa passar pra gente, Luciana? Bom, eu vou vender um pouquinho aqui a viagem que eu acho que, para quem não conhece, eu vim do estado, que é do Maranhão. Tem uma cidade chamada Carolina, que é onde eu nasci, que eu sou apaixonada, mas que tem belezas naturais incríveis. Então, quando você conhece a capital, São Luís, você conhece os Lençóis, pessoas querem conhecer, mas chama Chapada das Mesas. Tem a oportunidade de conhecer, eu acho que vale a pena para quem gosta da natureza, de ambientes, do turismo ecológico. É isso, a minha sugestão para vocês. E Carolina fica lá? Fica no Maranhão, né? Fica perto da Chapada? É na Chapada das Mesas, né? Dentro da Chapada das Mesas são 2 a 3 municípios, mas ela é a cidade principal dessa chapada. Então fica a dica para vocês aí, viu? E uma frase que você gosta de falar? Que você acha que diz respeito, assim, o pessoal escuta e fala, é a Luciana que tá falando. Então, gente, eu acho que são várias frases que a gente tem que olhar no nosso dia a dia. Porque eu vejo que a vida passa muito rápido, a vida ela é efêmera e as coisas elas não esperam acontecer. Então, você tem que ir atrás. Se você quer mudar e transformar, vá atrás. Não fique esperando para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, essa é a dica que eu deixo. Viva o seu momento agora, viva o presente, o passado e o futuro não interessa mais, o que importa é o presente. E com isso eu quero agradecer imensamente a Luciana Barros, superintendente da SUDECO, que ela estava num evento aqui em Aparecida de Goiânia, mas veio de Brasília para nos atender aqui, conversar mais uma vez com você, empresária aparecidense. Recentemente ela esteve aqui com a caravana da SUDECO e muito obrigado à ACIAG, o nosso Podstar, estão sempre de portas abertas e agradecendo de forma, em nome dos empresários, por todo esse trabalho que a SUDECO vem fazendo e que vem transformando a realidade econômica do nosso estado. Ô, Thiago, eu que agradeço ao convite. É sempre para a gente um prazer enorme estar aqui no estado de Goiás, a CIAG, ao presidente, assim, ter colocado à disposição esse podcast, a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, dessa retomada da SUDECO, do corpo que a SUDECO tem, eu falo, ganhado, né, o volume que a gente tem ganhado. E para quem não sabe, assim, uma das grandes idealizadoras da volta da SUDECO, porque ela foi extinta e recriada, ela é daqui do estado de Goiás, uma senadora, né, que é a senadora Lúcia Vane. Ela trabalhou muito fortemente para que a SUDECO fosse recriada. Também sou cidadã goiana, então voltar ano passado, em agosto, eu recebi o título de cidadã goiana, e é uma terra em que eu me apaixonei aqui por esse lugar e fiz grandes amigos. Aprendo muito com vocês e agradecer e colocar à disposição a SUDECO, à disposição o nosso time, e dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Muito, o prazer é todo nosso. E agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar o Podstar até você, o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares, Polo Aeronáutico, Zupani, Comase, temos também Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e Sempre Crédito Imobiliário.
agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês e principalmente a superintendente da SUDECO, Luciana Barros, que veio aqui nos apresentar essas oportunidades para você, empresário, aproveitar. Vai chegando ao final mais um Pode Estar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.